Iniciamos novamente mais um bloco de literatura, o último de hoje, agora mais uma vez recebendo Monte Claro César Júnior, está novamente aqui conosco para falar dessa vez sobre um assunto totalmente diferente do que ele já veio falar anteriormente. Ele já esteve como secretário de Turismo e Cultura falando sobre os projetos de Taubaté, já esteve como bitomaníaco cantor, viciado nos Beatles, cantando e tocando para nós. Hoje ele veio como escritor. Então, o Monte Claro, professor da Taubaté, do Departamento de Arquitetura, hoje está aqui como escritor, com a visão de arquiteto, falando sobre Taubaté, sobre a nossa querida cidade, trazendo o livro dele, muito especial, sobre Taubaté, como já disse, com a visão do urbanista, falando lá nos primórdios da cidade, lá da época de Jacques Félix, e é um prazer imenso tê-lo conosco aqui em Monte Claro, mais uma vez, e dessa vez com esse assunto tão importante para quem ama Taubaté, para os historiadores. Não é um assunto só para arquiteto, é um assunto para todos nós taubatianos conhecermos um pouco mais. E vou passar agora para a Eliana. A Eliana já vai te dar a saudação dela e vai começar com uma pergunta já em grande estilo. Olá, boa tarde, Monte Claro, prazer tê-lo aqui. E já vou ser bem rapidinha, porque você chegou aqui falando pra gente que hoje é uma data muito importante, lógico, uma data importante para Taubaté, mas ele estava aqui nos contando algumas histórias e tal, e eu quero que ele fale disso pra gente. E logo em seguida explicar para nós algo que eu não sabia. Ele falou da Santa Terezinha, que tem uma coisa interessante aí, vai falar. Mas Taubaté foi criado em forma de tabuleiro. Como assim? Explica isso pra gente. Realmente, boa tarde a todos os telespectadores. Imagine o seguinte, vamos voltar aí no século XVII, 1640, onde obviamente aqui essa região toda era uma região de mata muito densa, né? Havia uma aldeia de índios aqui em Taubaté, índios Guaianás, e havia uma série de caminhos, um do litoral ligando aqui essa região nossa ligando São Paulo ao Rio. Não havia São Paulo e Rio esse conceito, mas eram esses caminhos chamados peabirus, que eram os caminhos indígenas, as trilhas indígenas que aconteciam aqui na nossa região. Dos peabirus, né, que originaram várias cidades, enfim, o peabiru que deu origem a Taubaté, por assim dizer, é o trecho que vai da Avenida Independência, passando pelo centro da cidade, Rua Visconde do Rio Branco, depois passa pelo Convento de Santa Clara, vai no sentido de Pindamonhangaba, enfim. Esse foi a linha mestra que deu origem a tudo isso que nós chamamos de Taubaté. Então esse foi o grande caminho que deu, tanto se você pega o mapa da cidade, você vai ver, cortando da Independência até a Vila São Geraldo, ela bifurca Vila São Geraldo e Pindamonhangaba, no sentido do Rio de Janeiro, né? Você vai ver que esse desenho ele é recortado da cidade inteira, então essa é a linha mestra que deu origem à criação da cidade. Então vamos lá. Por volta mais ou menos de 1640, quando o Jacques Félix chegou aqui em Taubaté com a sua comitiva, aí havia nos estudos da cidade, e só abrindo um parêntese, o objeto do livro que eu publiquei foi exatamente nesse aspecto, quer dizer, tem muita coisa rica da história de Taubaté, né? Mas não havia um estudo sobre a formação, sobre a morfologia da cidade. Por que a rua é estreita? Por que a cidade é desse jeito? Enfim. Então, esse formato em xadrez, né, ou em retícula, como queira, esse formato ele tem como base as ordenações filipinas. Então, estamos em 1640, Jacques Félix chega em Taubaté com a sua comitiva, e nesse período 1640, enfim, da União Ibérica, da Península Ibérica, que foi a união da Espanha com o Reino de Portugal, o rei de Portugal era o rei espanhol, Felipe II. Ele cria um conjunto de normas, porque ali havia um comércio com as Índias, né? E ele cria um conjunto de normas estipulando qual que seria a conduta de quando chegasse nas Índias
para a construção das novas cidades. Então, o que deveria ser feito? Então, ele diz o seguinte: você faz o piquete, a igreja tem que estar na parte mais alta, a praça tem que ter tal formato, enfim. Isso começou a dar a origem ao desenho, que é o desenho em retículo, o desenho em xadrez, e que de uma coisa extremamente importante que, de forma geral, o taubatiano não sabe, este desenho ainda se mantém aqui em Taubaté. Então nós temos o desenho original da cidade desde 1645, que é o perímetro que vai ali da Praça do Epaminondas até a Rua São José, a Rua Bispo Rodovalho, Chiquinho de Matos, Pedro Costa, Marquês do Herval e a Sacramento. Esse é o desenho original da cidade de Taubaté. E ele prevalece até hoje, uma das poucas cidades do Brasil, porque quando se fala em patrimônio histórico, se fala muito de preservação da arquitetura, se fala muito do edifício, dos, enfim, monumentos, pontos de referência. E eu falei ontem até para os meus alunos na Faculdade de Arquitetura, eu falei, olha, o urbanismo você vê do céu, é uma profissão tão grata que você só consegue perceber o urbanismo lá de cima, lá do céu, né? Porque você vai ver o desenho da cidade. Aqui as pessoas não percebem esse desenho, né? Então o que me chamou muito a atenção na pesquisa que eu comecei a fazer, eu levei 10 anos fazendo essa pesquisa, né? O livro vamos dizer, fruto da minha dissertação de mestrado, mas enfim, o desenho original da cidade tem como referência as ordenações filipinas que determinavam exatamente como esse desenho deveria ser. Então, e houve uma vez uma discussão, no bom sentido, de que havia uma influência dos jesuítas na formatação das cidades, enfim, em especial na nossa cidade aqui. Não é fato. Não é fato pelo seguinte, porque quando Jacques Verne chegou em Taubaté com a sua comitiva, como eu falei, nós tínhamos uma aldeia de índios guaianás aqui no bairro de Chafariz. Então, a origem de tudo é uma aldeia de índios guaianás aqui no bairro de Chafariz, e que quando o Jacques Verne chegou por aqui, e esses índios que estavam aqui em Taubaté, eles eram oriundos dos campos de Ipiratinga, ou seja, da cidade de São Paulo. E houve uma briga entre eles, entre eles na aldeia, com os jesuítas. Essa briga originou que essa facção, por assim dizer, desses índios viessem aqui para Taubaté, se instalaram aqui. Quando o Jacques Verne veio para Taubaté, ele trouxe na sua comitiva frades franciscanos. Então foi uma decisão política, inclusive. Ele traz frades franciscanos para não entrar em conflito com os índios que estavam aqui, porque estavam aqui brigados com os jesuítas. Então não há absolutamente nenhuma relação do urbanismo ou da arquitetura jesuítica, neste caso, numa relação com Taubaté. Tem sim na ocupação hispânica, mas na Argentina, enfim, no sul, que tem uma presença forte, mas no nosso caso não. Entendi. E a história da igreja da Santa Terezinha? A Santa Terezinha é um barato, porque, como eu falo, se você olha por cima da cidade, né, uma vez eu estava, também sempre dando aula, eu gosto muito de provocar meus alunos. Eu estava dando aula uma vez, peguei e mostrei uma imagem da Santa Terezinha e falei para os alunos, o que está de errado aí? Porque o urbanismo e a arquitetura, em excelência, é um exercício de observação também, né? Aí eu falei, o que está errado? Aí eles olhavam, não conseguiam ver. Eu falei, tira o nível da igreja, vocês vão ver que ela está fora de nível. Então, realmente, a Santa Terezinha, ela foi implantada com relação à praça, ela está angulada, né? Por quê? Porque o ponto zero de implantação da igreja Santa Terezinha foi na parte de trás, na rua de trás, né? Então, se você pega ela em relação à praça, ela está um pouco deslocada, né? E isso é muito legal, porque no exercício de observação, né, é coisa de arquiteto mesmo, né? Você se incomoda, você fala, tem alguma coisa errada ali, né? Tá tudo certo. É como o quadro torto na parede. É a coisa mesmo do equilíbrio, né? Da dinâmica do equilíbrio, enfim. Mas é uma curiosidade, né? Porque, como eu falei, o desenho da praça ele é retângulo,
Mas a rua de trás, que é a rua na continuidade da JK e a Pedro Costa, porque ali atrás chama-se Praça Santa Terezinha, não tem nome de rua, porque é a Praça Santa Terezinha, mas é nos fundos da igreja. Ela deve ter sido, o marco de referência da locação dela deve ter sido por trás. Começou dali, por isso que ela está meio tortinha, por assim dizer. Ah, isso tão imponente, bela. Bela. Aliás, ninguém sabe, inclusive, ali eram duas praças, né? Onde está a cruz ali era a Forca. Ali era Largo da Forca. Tanto é que no século XIX tinha uma cadeia que foi demolida, logo nos anos 60 mais ou menos. Os taubatianos que brincaram na Praça Santa Terezinha, tinha um buraco no meio da Praça Santa Terezinha que marca onde era a casa de cadeia, daqui em Taubaté, a cadeia. Porque a casa de câmara e cadeia, que eu falo no livro também, que já é do século XVIII, que era uma arquitetura maravilhosa, eu não sei até hoje. É engraçado que não há nenhuma referência do ponto de vista da arquitetura, né? Tem uma fotinho só, que pega a Torre Cineira, que inclusive eu me baseei para fazer o desenho dessa casa de câmara e cadeia no livro. Ela foi demolida, enfim, é onde está o Jacques Félix, ali na Pedro Costa. Era um prédio, a casa de câmara e cadeia, muito lindo. E na Santa Terezinha eram duas igrejas, na verdade seriam duas praças, né? Mas ali era o Largo da Forca. Duas perguntas em uma. Primeiro, ali na Rua das Palmeiras, conversando com você ontem, inclusive lá na arquitetura, você comentou algo que eu achei muito curioso, de uma linha de bonde que tinha ali na Rua das Palmeiras. E a segunda pergunta em uma. Tem um quadro famosíssimo, né, um desenho famosíssimo do Debré, de 1827, onde ele retrataria até então Vila de Taubaté, que foi antes da elevação à categoria de município, né? E você até havia comentado também que esse quadro, esse desenho do Debré, que alguns outros historiadores até já colocaram em seus livros, por algum motivo qualquer, você falou também uma particularidade sobre esse quadro do Debré, retratando a Vila de Taubaté. Então, se pudesse responder essas duas perguntas para começar. Vamos lá, na Rua das Palmeiras, na verdade, na época... existiam muitas palmeiras lindas. A Rua das Palmeiras antes chamava-se Rua Doutor Falcão, e na Rua Doutor Falcão, e Rua das Palmeiras é um apelido, porque na verdade ela é... Vamos lá, na Rua Doutor Falcão, para responder, para depois contar um pouco dessa história. Conselheiro Moreira de Barros. Essa rua existiu porque ali era a chácara do Conselheiro Moreira de Barros. Quando a estrada de ferro foi cortando Taubaté, precisava fazer uma ligação com a estrada de ferro para depois, futuramente, construir a estação. O que veio a ser no começo do século XX, o Jardim da Estação, enfim. No século XIX, né, fim do século XIX, nós tivemos aqui em Taubaté duas linhas de bonde, né? Nós tínhamos uma linha que cortava pela Rua das Palmeiras, na época chamava-se Rua Doutor Falcão, ela cortava descendo da estação ferroviária até a Catedral, até a Praça do Epaminondas, e tinha uma linha de bonde que ia do Convento de Santa Clara, das proximidades do Convento de Santa Clara, até aonde é hoje a Prefeitura, o Bom Conselho. Então eram duas linhas que cortavam. E o legal é que nesse período, quando eu apresentei a minha dissertação de mestrado, eu tinha pesquisado sobre isso, ou seja, eu já sabia que isso tinha acontecido em Taubaté, mas eu não tinha como comprovar. E, de forma muito feliz, eu consegui as imagens. Então eu tenho no livro as duas imagens, a foto da Rua das Palmeiras com os trilhos de bonde, ou seja, então você fala e mostra, né, e prova. E exato, e uma foto do bonde que era puxado a cavalo ali na região da Santa Terezinha. Então, eu consegui página 55, página 55. O livro. Página 55. E a Rua das Palmeiras é legal porque ela foi aformoseada, que esse era o termo, não tinha o conceito de paisagismo, então ela foi aformoseada. E tinha muito da contribuição também do próprio Dom João VI, que mandou duas espécimes de palmeira imperial aqui para Taubaté, deu de presente. Ficava ali no fórum, eram duas palmeiras muito bonitas, tal, também tiveram de ser sacrificadas.
E nesse conceito, não, aliás, pouca gente sabe também, que a primeira Rua das Palmeiras, de fato, de Taubaté foi a Duque de Caxias. Então havia palmeiras na Rua Duque de Caxias, que foram sacrificadas, e essas da atual Rua das Palmeiras, enfim, elas tiveram nos anos 70, começo dos anos 70, tivemos um temporal aqui em Taubaté, e que essas árvores foram condenadas, enfim, então houve um comprometimento estrutural dessas palmeiras, por isso que elas tiveram que ser sacrificadas. E depois elas foram replantadas, então elas vão atingir a maturidade, muito provavelmente daqui mais uns 10, 20 anos, por aí. A gente ainda vai dar para ver elas ainda... Como dá? Inclusive, uma caiu sobre uma casa na Rua dos Palmeiras. Caiu, né? Eu lembro, deu um temporal aqui, rapaz, eu era moleque, enfim, mas tem coisas que a gente... É legal, né? A tragédia a gente não esquece, né? Eu me lembro desta vez que caiu esse temporal, todo mundo desesperado, né? E a palmeira caiu em cima de árvore, caiu em cima de casa, de prédio, enfim, aí teve que ser sacrificado. E do Debré? O Debré. Debré, você me perdoe, mas depois de séculos, vamos dizer que você é um mentiroso. O Debré passou, ele era da missão francesa, ele passou aqui pela região, pintando várias cidades e tal. Ele fez uma aquarela de Taubaté, e também me perdoe, taubatianos, mas a verdade tem que ser dita. E as pessoas muito se orgulhavam dessa coisa. Não, uma aquarela do Debré, por ser da missão francesa. O cara era o Debré, né? Não era qualquer um, né? E aí um dia eu estou incomodado com aquele troço. Eu falei, tem alguma coisa errada nesse desenho dele, aqui, nessa aquarela dele. Aí observando com olhos, né, com o rigor necessário, porque exatamente nesse período a aquarela dele é 1827. A página 38 do livro você retrata ela. 1827. Em 1821, nós tivemos um cidadão que passou por aqui, que era também da turma do Debré, chamado Pallière, o outro francês. O Pallière fez o desenho de Taubaté, ele fez a planta, então seria o que eu poderia chamar de a primeira planta oficial de Taubaté. O Pallière faz esse desenho, e também da missão francesa, teve o Saint-Hilaire, que era um biólogo que passeou por essas bandas aqui, também descreveu como era a cidade de Taubaté. Então você tem uma descrição, e você tem um desenho do mapa da cidade de Taubaté, que foi a origem, inclusive, para desenvolver os outros mapas do livro. E quando você olha a aquarela do Debré, né, você vê o seguinte, dá essa impressão que Taubaté está dentro de um vale com grandes montanhas em volta. Não, não está. Nós estamos no Vale do Paraíba. A cadeia de montanhas é a Mantiqueira e a Serra do Mar, muito distantes. Então a paisagem circundante da aquarela do Debré e a própria configuração urbana da cidade, quer dizer, o desenho que ele pinta da cidade, tá, não condiz com a realidade. Ele deve ter trocado os créditos dos quadros, né? Então, ele deve ter pintado outra cidade e botou Taubaté. Muito provavelmente deve ter alguma outra aquarela do Debré chamada qualquer outra cidade que deve ter sido Taubaté. Então a história vai ter que resgatar um pouco disso, mas que não é Taubaté. Sinto muito taubatianos que sempre até hoje louvaram o Debré como essa aquarela, como sendo uma aquarela de Taubaté, mas eu lamento informar que não é. Lamentamos. Nossa, Taubaté deve estar em outros lugares por aí, então. Deve estar em outro Debré por aí. Taubaté é rica, você tem assim, nós tivemos uma coisa aqui em Taubaté também, que foi o avanço da fotografia no século XIX. É um negócio interessante, porque o grande incentivador da fotografia no Brasil foi o Dom Pedro II. Né? E, curiosamente, talvez até por força de nós termos uma elite muito forte aqui, que era a elite cafeeira, né, os barões do café, enfim, e tinha essa relação muito forte com o império e tudo mais, e era gente de dinheiro, né? E nós temos fotografias de 1850, 1840, 1830, né? Então Taubaté tem esse lado muito interessante, quer dizer, na medida que você tem alguns registros fotográficos da época, do século XIX, mas esse em especial, essa aquarela do Debré, né, ela no registro que é a verdade.
Então, muito do livro também eu pude discutir, observar, enfim, com relação a imagens, né, do século XIX, que era uma coisa interessante de Taubaté. Nós tivemos essa riqueza de... E assim, fotografias às vezes do cotidiano, né, um negócio interessante que comprovou, né, de certa forma, a teoria daquilo que eu falo. Por que que as ruas de Taubaté são estreitas? Pergunta. Vamos lá. Pergunta inédita. Por que as ruas de Taubaté são tão estreitas? Porque é para ser estreita, porque a ordem era, tem que ser estreita. Então vamos lá. Eu tive o privilégio, eu trabalhei com 8 administrações públicas, Taubaté 4 e 4 fora de Taubaté, enfim. Eu tive a possibilidade de ocupar aqui em Taubaté as funções de secretário de Trânsito e Transporte, depois Planejamento, depois Turismo, Cultura. Então eu tive uma experiência muito legal, né, na vida profissional de acúmulo, né, de conhecimento. Mas eu ficava muito incomodado quando eu estava no trânsito e no transporte, porque as pessoas cobravam de mim como se eu tivesse culpa. Monte Claro, as ruas são muito estreitas, tem muito carro, como é que você vai resolver? Isso me incomodava. Eu não tenho varinha mágica de condão, sabe? Não tenho, eu não vou fazer uma mágica, abra-te, Sésamo, vamos alargar as ruas. Não. E me incomodava de tal forma que até meus alunos, e aí, professor, como é que fica? Né? Como é que o senhor vai resolver? E eu falava, não vou resolver, né? Eu vou administrar, porque isso aí não se resolve. Que é também um dos objetos do estudo do livro. As ordenações filipinas, mais uma vez, é a fonte que eu bebi, né, para chegar a essa conclusão. Então, não só no traçado da cidade, não só no desenho. Num dado momento, e eu transcrevo esses trechos todos para o livro. Num dado momento, as ordenações filipinas dizendo o seguinte: quando chegar para construir as novas cidades, etc., aquelas cidades a serem construídas, as novas cidades que serão construídas, que ficarem em regiões quentes, as ruas serão estreitas. Aquelas cidades que serão construídas em regiões frias, as ruas serão largas. Isso tem um propósito. Porque se a cidade é quente, Taubaté, 22, 23 graus a média. Então a cidade é quente, as ruas deverão ser estreitas. Ele nunca falou tantos metros e metros, estreitas. Nesse aspecto, as ruas estreitas quer dizer o quê? Que na medida que você constrói as casas, pela insolação, a própria casa faz a sombra na rua, né? Porque vamos voltar lá para o século XVII, nunca houve o conceito de paisagismo, plantar árvore para amenizar, etc. E só no século XIX é que foi resolvida essa questão de largura de calçada. Então, as calçadas do centro da cidade, bom, primeiro, as ruas são estreitas porque foi determinado que fossem estreitas. Planejamento. Foi determinado isso. Aliás, bem dito, quer dizer, quem diz que não houve planejamento na intenção inicial de Taubaté, perdão, equivocados, mas houve. Somente se perdeu em determinado momento. Sim, Né? sim. E não, isso é bem identificado. E as calçadas, as suas larguras, eu me lembro, estava lá eu no trânsito, Monte Claro, calçada estreita, o que você vai fazer? Nada, não vou fazer nada, porque ela é estreita. Porque no século XIX alguém criou uma lei nessa cidade dizendo que as calçadas têm que ter 60 centímetros, né, para ruas com menos de 8 metros e para ruas com mais de 8 metros, 1,50 m de calçado. Como nós não temos no centro da cidade rua com mais de 8 metros de largura, né, a Pedro Costa, no começo da Pedro Costa, tem 5,40 metros de largura. Né? Então explica-se por que também que as calçadas são estreitas. E só um recorte, nos anos 70, essa coisa meio que se perde nos anos 70, porque foi quando foi o processo de verticalização de Taubaté. Nos anos 70, permite-se a construção de edifícios no alinhamento da rua. Aí, Inês é morta, então não dá mais para largar mesmo. Vou dar um exemplo. O primeiro prédio de Taubaté, incentivado como tal para ser construído no alinhamento, enfim, foi o prédio da Drogazil. O prédio da Drogazil está no alinhamento. Então, se você alargar a rua, e do outro lado lá tem um outro também, né, que também está no alinhamento. Se você pensar em alargar a rua, você vai ter que implodir o prédio da Drogazil, vai ter que implodir o outro. Tem que derrubar
dos dois lados para poder largar uma rua. Portanto, entendo o seguinte, o sistema de planejamento, depois também no século XX de Taubaté, né, incentivou a construção de edifícios no alinhamento. Se você voltar no século XIX, 1800 e pouco, os donos do poder também eram assim, eles moravam no centro. Para que alargar a rua? Eles moravam, os vereadores, enfim, as pessoas que mandavam na cidade moravam no centro. Eles não iam permitir desapropriar suas próprias casas para alargar a rua. É por aí. Monticlaro, infelizmente o tempo acabou. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu acho que esse assunto merece mais outra entrevista também. Obrigado. É que o dia que o Monticlaro vir tocar Beatles, ele já aproveita. Já termina essa entrevista, se é que ela é possível terminar. Eu lembro muito também da rádio, um monte de gente ligando na rádio, falando do Monticlaro, transa isso, transa aquilo, né? Ele tinha perturbação todo lado, era no trânsito, era na escola, era na rádio, não podia nem ligar a rádio, estava o nome dele lá, resolva o trânsito Taubaté. Então, realmente uma loucura. Por isso que eu até estava rindo que ele estava falando desse assunto, né? E Monticlaro, já estou anunciando aqui, tomando a liberdade, que logo estrearemos também uma coluna aqui no programa, como a Daniela Lutti estreou hoje, com o Monticlaro César Júnior, falando de Beatles. Então veja que coisa gostosa para você, telespectador. Ele vai sempre contar uma história envolvendo uma música e cantar e tocar o seu violão essa música. Então, essa é uma coluna mensal, Monticlaro fazendo mais uma de suas múltiplas atividades, mas ele ama muito, né? Exatamente. Ele tem uma banda também, ele sempre está trazendo informações da banda Vintage, né? Isso. A banda que o Monticlaro é o vocalista e que é especializada em Beatles. Então, uma estreia logo para você do programa Literatura. Obrigado mais uma vez, Monticlaro. Eliana, com você a palavra. Eu estava rindo aqui porque eu me lembrei de que eu e o Luiz sempre almoçamos no vegetariano e depois nós vamos até Santa Terezinha pela calçada, ali pegamos a Sacramento e voltamos até Santa Terezinha pelas calçadas ali da Rua do Correio. Sim. O engenheiro Fernando de Matos, e a gente não consegue andar na calçada, sim, porque ela é bem estreitinha mesmo, aí fica só eu lá e ele na rua. Filindiana. É filindiana. Não, as calçadas não permitem nem que você tenha namorado. Não tem como você andar de mão dada na calçada de Taubaté, né? Não dá para ter amor, não dá para ter amizade, mas é porque é assim mesmo. Bom, eu agradeço mais uma vez todos vocês aqui à casa pelo convite. Vamos fazer a nossa coluna, vamos falar um pouco de Beatles, né? E eu acho que o importante é transmitir um pouco dessa coisa da alegria da vida, mostrar detalhes interessantes. E, na medida do possível, a gente contando um pouco da história do Taubaté. Muito obrigado. Com certeza. E estamos esperando, acredito que todos ficaram bastante entusiasmados aí, ficaram muitas perguntas sem resposta, Beatles também, mas a nossa Taubaté também merece um pouco mais de atenção, de carinho e de conhecimento. Agradeço a todos vocês que estiveram com a gente. E até a próxima sexta, se Deus quiser. Um beijo.